Olá, que alegria ter você junto conosco neste dia, neste culto. Temos aqui em nosso templo também a alegria de estar com irmãos da nossa congregação. Temos tomado todo o cuidado e deixamos o convite para você que quer também participar conosco. Entre em contato com a congregação, fale conosco para que você venha, participe conosco e também tenha a oportunidade de receber a santa e preciosa ceia do Senhor. Que este culto seja uma bênção na tua vida, que a palavra de Deus seja edificante no teu viver. Vamos iniciar este momento invocando o nome de nosso Deus. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos em Cristo Jesus, início do culto, queremos ouvir a voz do nosso Deus, queremos nos achegar a Ele, e é importante que neste momento a gente reconheça a nossa fraqueza, a nossa incapacidade, a maldade que habita no nosso coração e o pecado que temos cometido contra o nosso próximo e contra Deus, e confiando na sua graça e na sua promessa, para que nós recebamos o perdão oferecido por Ele. Amados no Senhor, de coração sincero nos acheguemos de Deus, nosso Pai, e lhe confessemos os nossos pecados, suplicando-lhe em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos conceda o perdão. O nosso socorro está em o nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Dizia eu, confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a maldade do meu pecado. Onipotente Deus e misericordioso Pai, eu, pobre, miserável pecador, te confesso todos os meus pecados e iniquidades com que provoquei a tua ira, merecendo muito justamente o teu castigo temporal e eterno. Deploro de todo o coração estas minhas culpas e arrependo-me sinceramente. Suplico-te, mediante a tua profunda misericórdia e a santa, inocente, amarga paixão e morte de teu amado Filho Jesus Cristo, que tenhas piedade e misericórdia de mim, pobre pecador. Amém. Diante de Deus eu vos pergunto, é esta vossa sincera confissão que vos arrependeis verdadeiramente de vossos pecados, que credes em Jesus Cristo e que tendes o sincero e o firme propósito de corrigir a vossa vida pecaminosa, pelo auxílio de Deus Espírito Santo, se é, afirmai-o dizendo sim. Sim. Em virtude desta vossa confissão, na qualidade de ministro da palavra, chamado e ordenado, vos anuncio a graça de Deus, e da parte por ordem de Jesus Cristo, meu Senhor, vos perdoo todos os vossos pecados, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Que alegria podermos ouvir a proclamação do perdão de Deus sobre a nossa vida. Que alegria saber que Deus nos dá uma nova chance, nos faz reviver, nos dá uma nova vida para seguirmos o nosso cotidiano, o nosso dia a dia, em amor e cuidado pelo nosso próximo. Seguimos com a leitura do Salmo para o dia de hoje. Leitura do Salmo para o dia de hoje. Salmo esse que é uma palavra de Deus para aqueles que confiam no Senhor, para aqueles que dependem da sua graça e do seu amor, que estão sob o seu cuidado. Salmo de número 125. Onde está escrito assim: os que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não se abala, mas continua firme para sempre. Como em volta de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor está ao redor do seu povo, desde agora e para sempre. O cetro dos ímpios não permanecerá na terra dos justos, para que os justos não comecem a praticar iniquidade. Faze o bem, Senhor, aos bons e aos retos de coração.
Quanto aos que se desviam para caminhos tortuosos, o Senhor os levará juntamente com os malfeitores. Paz sobre Israel. Até aqui a leitura do Salmo para o dia de hoje. Convido a todos para que façamos a oração do dia. Aqueles que puderem unir as suas mãos, fechar os seus olhos e me acompanhar nessas palavras, convido a cada um de vocês. Todo-Poderoso e Eterno Deus, faze crescer a nossa fé, esperança e amor para que, recebendo o que prometestes, possamos amar o que ordenas. Por meio de Jesus Cristo, teu Filho, nosso Senhor, que vive e reina contigo, e o Espírito Santo, um só Deus, agora e sempre. Amém. Seguiremos com as leituras bíblicas neste momento. Primeira leitura bíblica está no início de nossas Bíblias, no livro de Deuteronômio, capítulo 7, dos versículos 6 até o versículo 9. Livro de Deuteronômio, bem no início de nossas Bíblias, capítulo 7, dos versículos 6 a 9, onde temos o texto que fala a respeito da escolha de Deus pelo povo de Israel. Não era um povo grande, não era um povo especial, mas era um povo que Deus escolheu, um dos menores, aonde Ele depositou, Ele colocou o seu amor. Vamos ouvir o texto. Porque tu és povo santo ao Senhor teu Deus. Senhor, teu Deus te escolheu para que fosses o seu povo próprio de todos os povos que há sobre a terra. Não vos teve o Senhor afeições, nem vos escolheu, porque fosses mais numerosos do que qualquer povo, pois eres o menor de todos os povos. Mas porque o Senhor vos amava, e para guardar o juramento que fizera aos vossos pais, o Senhor vos tirou com mãos poderosas, e vos resgatou da casa da servidão, do poder do Faraó, rei do Egito. Saberás, pois, que o Senhor teu Deus é Deus, o Deus fiel, que guarda a aliança, a misericórdia até 1000 gerações, ao que ama e cumpre os seus mandamentos. A próxima leitura nós encontramos registrado na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8, dos versículos 28 até o versículo 39, versículo 28 até o versículo 39, quando Paulo fala aqueles que foram chamados à fé, predestinados para serem salvos. Pois sabemos que todas as coisas trabalham juntas para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles a quem Ele chamou de acordo com o seu plano. Porque aqueles que já tinham sido escolhidos por Deus, Ele também separou, a fim de se tornarem parecidos com o seu Filho. Ele fez isso para que o Filho fosse o primeiro entre muitos irmãos. Assim, Deus chamou os que haviam separado. Não somente os chamou, mas também os aceitou. E não somente os aceitou, mas também repartiu a sua glória entre eles. Diante de tudo isso, o que mais podemos dizer? Se Deus está do nosso lado, quem poderá nos vencer? Ninguém. Porque Ele nem mesmo deixou de entregar o próprio Filho, mas o ofereceu por todos nós. Se Ele nos deu o seu Filho, será que não nos dará também todas as coisas? Quem acusará aquele que Deus escolheu? Ninguém. Porque o próprio Deus declara que eles não são culpados. Será que alguém poderá condená-los? Ninguém. Pois foi Cristo Jesus quem morreu,
ou melhor, quem foi ressuscitado e está à direita de Deus. É Ele, e Ele pede a Deus em favor de nós. Então, quem pode nos separar do amor de Cristo? Serão os sofrimentos, as dificuldades, a perseguição, a fome, a pobreza, o perigo ou a morte? Como dizem as Escrituras Sagradas, por causa de ti, estamos em perigo de morte o dia inteiro. Somos tratados como ovelhas que vão para o matadouro. Em todas essas situações, temos a vitória completa por meio daquele que nos amou. Pois eu tenho a certeza de que nada pode nos separar do amor de Deus, nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem outras autoridades ou poderes celestiais, nem o presente, nem o futuro, nem o mundo lá de cima, nem o mundo lá de baixo. Em todo o universo, não há nada que possa nos separar do amor de Deus, que é nosso por meio de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém. A próxima leitura que iremos ouvir, leitura do Santo Evangelho. Leitura do Santo Evangelho, evangelista Mateus, capítulo 13, dos versículos 44 até o versículo 52. Mateus 13, capítulo 13, versículos 44 até o versículo 52. Texto esse que vai trazer algumas parábolas de Jesus, que ele fala a respeito do seu povo que é escolhido, separado, salvo, povo esse que ele comprou com seu próprio sangue. Diz assim o texto de Mateus: O reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido no campo, que um homem achou e escondeu. Então, transbordante de alegria, vai e vende tudo o que tem e compra aquele campo. O reino de Deus é também semelhante a um homem que negocia e procura boas pérolas. Quando encontrou uma pérola de grande valor, ele foi e vendeu tudo o que tinha e comprou a pérola. O reino de Deus é ainda semelhante a uma rede que foi lançada ao mar e apanhou peixes de toda espécie. E quando já estava cheia, os pescadores a arrastaram para a praia e, assentados, escolheram os bons para os cestos e jogaram fora os ruins. Assim será no fim dos tempos. Os anjos sairão, separarão os maus dentre os justos e os lançarão na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então Jesus perguntou: Vocês entenderam todas estas coisas? Eles responderam: Sim. Então Jesus lhes disse: Por isso todo escriba instruído no reino dos céus é semelhante a um pai de família que tira do seu depósito coisas novas e coisas velhas. Até aqui a leitura do Santo Evangelho. Convido para que confessemos a nossa fé com o credo apostólico. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu na Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao inferno, no terceiro dia ressuscitou dos mortos, subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém.
poderá nos separar do amor de Deus? Pois Ele nos mandou seu Filho amado que morreu para nos salvar e trazer a paz, felicidade, justiça e amor, que nos tornam aptos a vencer toda mágoa. É maravilhoso ter Jesus no coração, por isso vou levar aos homens sua salvação. Quantos hoje vivem a lamentar e precisando, quem vai mostrar que Jesus nos ama, em seu perdão sempre salvará. Nada poderá nos separar do amor de Deus, pois Ele nos mandou seu Filho amado que morreu para nos salvar e trazer a paz, felicidade, justiça e amor, que nos tornam aptos a vencer toda amargura. É maravilhoso ter Jesus no coração, por isso vou levar aos homens sua salvação. Quantos hoje vivem a lamentar e precisando, quem vai mostrar que Jesus nos ama, em seu perdão sempre salvará. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a companhia do Espírito Santo sejam com todos vós, hoje e sempre. Amém. Já perceberam que no decorrer da vida a gente conhece muitas pessoas, diversas pessoas passam na nossa vida, convivem conosco. Algumas coisas, alguns fatores fazem com que esse número aumente mais. Os lugares onde vivemos, trabalhos, empresas diferentes, instituições de ensinos, a diversidade de pessoas que conviveram conosco se multiplica tendo em vista alguma dessas situações. Mas também alguém que não tenha se mudado tanto ou vivido diferentes experiências também tem no seu relacionamento diversas pessoas, conhece diversas pessoas. Alguns desses relacionamentos, desses encontros, convívios, enfim, se mantêm e duram por anos. Uma amizade que se perpetua, um namoro que vira casamento, um colega de muito tempo que a gente ainda mantém contato, pessoas que se mantêm. Não sei se vocês viram essa semana a história de dois amigos nos Estados Unidos. Um deles fez uma promessa para o outro, que se ele ganhasse na loteria, ele dividiria o prêmio com o outro. E ele ganhou na loteria. E ele dividiu o prêmio com o outro amigo. Normal, a história, se não fosse o caso de essa promessa ter sido feita em 1992. Uma promessa que foi feita lá atrás, em 92, para um amigo. Hoje ela se concretiza, Um amigo compartilha com o outro um prêmio milionário, 2 novos milionários. Uma amizade que durou gerações, se perpetuou. Mas há um outro lado nessa história. Tem muitas relacionamentos na nossa vida que eles tiveram um fim. Sejam eles familiares, familiares nossos que a gente perde o contato, amigos que ficam no passado, namoro, namoro que o amor era para ser eterno, mas chegou ao fim, teve seu fim. E os motivos para que os relacionamentos terminem, seja familiar, de amizade, de namoro, são inúmeros. Motivos não faltam. Pode ser pela mudança de cidade, de emprego, de escola, pode ser por intrigas, por brigas, por ofensas, por dívida,
pode ser também por pensamentos divergentes, né? Ideologias. Hoje ainda mais, né? Nesses últimos anos, quantas pessoas deixaram de se falar por conta de posicionamento político ou, enfim, outro pensamento. Os motivos são inúmeros para que as pessoas se separem, se apartem, se distanciem. De fato, relacionar-se com pessoas não é fácil. Ser companheiro de alguém, ter uma amizade, não é algo simples de se manter, já que uma infinidade de coisas, de motivos, podem fazer com que um relacionamento termine. Os textos bíblicos que a gente ouviu hoje, todos eles falam de relacionamento. Todos eles. Um relacionamento que uma das partes faz de tudo para manter a outra parte ao seu lado. Um relacionamento que uma das partes é completamente receptivo. Uma das partes que escolheu aqueles que seriam seus amigos, aqueles que seriam da sua família, aqueles que teriam um relacionamento íntimo e próximo. O relacionamento que nós vimos hoje nos textos bíblicos é o relacionamento do ser humano com Deus. Relacionamento esse que mostra o desejo do Pai, o amor dele e a vontade de nos ter ao seu lado, sob a sua graça, sob o seu amor. Paulo escreveu aos cristãos romanos quem poderá nos separar do amor de Cristo? Enquanto nos nossos relacionamentos humanos as separações, as divisões ocorrem por diversos motivos, o texto bíblico, no nosso relacionamento com Deus, nos traz uma lista de motivos que não podem nos separar do amor de Deus. Está escrito assim: será a tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada. Essas coisas, diz a palavra de Deus, que não podem nos separar do amor dele, do amor de Cristo. Talvez alguém pense assim: mas essas coisas seriam um motivo suficiente para eu deixar de confiar em Deus. E de fato, sem dúvida, muitas pessoas acabam se afastando do Senhor quando a vida vai mal. Muitas pessoas culpam a Deus pelas suas tribulações e pelos seus problemas. Além disso, muitas pessoas nem mesmo se lembram de Deus, nem mesmo o buscam, nem mesmo se agarram a Ele, quando o perigo, a dificuldade, a fome, as angústias batem à sua porta. Parece que se esquecem de Deus, deixam Deus de lado. Mas para os que ouvem a palavra de Deus, que creem na sua mensagem, que confiam no Salvador, o versículo 28 faz todo sentido na vida. Versículo 28 do texto de Paulo aos Romanos diz assim: sabemos que todas as coisas, cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Todas as coisas cooperam para o bem. Porém, muitos acham difícil olhar para a sua aflição, para a sua dificuldade e encontrar esse bem que é ofertado por Deus. Na verdade, talvez na hora que a gente está passando por uma tribulação, talvez Deus não nos revele o porquê que a gente está passando por aquilo, qual o benefício que tem naquele momento. Nem sempre a gente tem essa resposta. Talvez Deus não revele por que passamos por momentos de aflição em nenhum momento da nossa vida. Já que tem momentos na nossa vida cristã, que a gente olha para trás, olha para o passado e percebe que muitas coisas aconteceram que a gente considerava como mal, mas que elas vieram a trazer bênção, benefício. Muitas dessas coisas podem revelar o amor de Deus, amor esse que nós não víamos naquele momento. Há uma história no texto bíblico que nos ajuda a compreender isso.
Não sei se vocês lembram da história registrada no Antigo Testamento, a história de José. A história de José, o que aconteceu com José? José era um menino que era invejado pelos seus irmãos. O que seus irmãos fizeram? Pegaram José, venderam ele como escravo. José passou muito tempo aí que ele poderia ter se angustiado, se revoltado, se irado, entrado em depressão, sei lá, seja lá qual o sentimento que poderia ter surgido dessa venda que foi feita, né? Ele que foi entregue para mercadores de escravos. Mas a palavra de Deus nos revela que ele transformou esse mal em bem. Não decorreu muitos anos, José se tornou o número 2 no Egito, no governo do Egito. E por conta dessa posição, por conta do lugar em que ele chegou, ele pôde alimentar os seus irmãos. Seus irmãos que naquele momento em que José estava no topo do governo, passavam por uma fome, passavam por seca. E aí José, com o seu poder, no alto do seu cargo, pôde agir em favor da sua família para que eles recebessem alimentos e não sucumbissem. E aí então a gente percebe que todo um mal que aconteceu, todo um problema que poderia ter gerado raiva, revolta, remorso, ira, seja lá o que for, Deus, no final das contas, deixou que aquele mal familiar, se tornasse um bem e uma bênção para a família lá no futuro. José teve a oportunidade de ver isso na sua vida enquanto vivo, né? Talvez nem sempre a gente consiga perceber que os momentos de aflição e dificuldade em nossa vida resultam em um bem. Assim é contigo também, assim é na tua vida. Se o Senhor está ao teu lado, se o amor de Deus está contigo e a sua graça te acompanham, mesmo que tenha momentos que pareça que eles não estão, nem o amor, nem a graça, nem o cuidado de Deus, Jesus está ali contigo. E tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Ou seja, tudo que você está passando de mal, Deus poderá usar para benefício. Pode não ser o teu benefício, pode ser o de outro. Lembro da história de uma pessoa conhecida que estava em estado terminal na cama de um hospital. E na cama de hospital ele foi visitado por vários amigos que não eram cristãos. E naquele momento ele teve a oportunidade de testemunhar a sua fé e levar a mensagem do Salvador para as pessoas. Um momento que aparentemente era mal, e de fato era mal, tribulação, doença, enfermidade, mas que Deus usou aquele momento para que fosse um momento de testemunho, que outras pessoas conhecessem o Salvador, conhecessem a sua graça, conhecessem o seu amor. Depois dessa lista de possíveis motivos que poderiam fazer com que nós nos distanciássemos, mas Paulo deixa claro que isso não nos distancia de Deus. Paulo relembra para os cristãos romanos do texto do Salmo 42, quando diz assim: por amor de ti somos entregues à morte continuamente, fomos considerados como ovelha para o matadouro. Por amor de ti somos entregues à morte continuamente. E aí a pergunta, né? Quantas vezes a gente morre? Quantas vezes nós passamos pela morte? O normal é dizer uma vez só, né? De fato, uma vez só. Mas a palavra nos diz que fomos entregues, ou somos entregues, continuamente à morte. Continuamente à morte. Isso quer dizer que em todo o nosso viver, passamos por diversos momentos em que as situações que estávamos passando poderiam ter nos levado a óbito. Poderíamos ter perdido a vida. Estamos constantemente andando no fio da navalha. Um deslize e a morte nos pega. Já pensaram nisso? Quantas vezes a sua vida esteve por um fio? Quantas vezes? A gente nem sabe, né?
A gente nem sabe quantas vezes o perigo passou ali do nosso lado. A gente nem sabe quantas vezes fomos protegidos, né? Então, entregues à morte continuamente, a morte está aí, passando próximo a cada um de nós. E aí então Paulo escreve assim: em todas essas coisas, porém, somos mais do que vencedores, por meio daquele que nos amou. Uau! Que texto que parece contraditório. Parece contrário àquilo que Paulo está falando, mas ele coloca: em todas estas coisas, porém, somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. O que para muitos poderia parecer uma derrota, o fim da vida, o que levaria à angústia, à depressão, ao naufrágio da sua vida, o cristão não olha para a tribulação em si, o cristão não olha para a angústia em si, para o perigo em si, mas ele olha para além. Olha para a graça de Deus, para o amor dele, para a vitória que foi conquistada. Por isso somos mais do que vencedores. Vitória essa que foi conquistada no lugar de maior flagelo. Como está escrito: aquele que não poupou o seu próprio filho. Quem de nós teria coragem de entregar o seu filho por outra pessoa? Imagina a dor que seria isso. Imagina a angústia, imagina a ira. Deus entregou o seu próprio filho para passar pelo maior flagelo, para que você tivesse a vitória. Você é o tesouro que Deus encontrou, não porque você é forte, não porque você é perfeito, não porque você é bom, mas por causa do amor dele, ele se entregou por ti. Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas por todos nós o entregou, será que não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Jesus foi vitorioso sobre a morte, sobre o diabo, sobre o mundo, e a sua vitória foi por nós. A vitória de Jesus não foi conquistada apenas para os cristãos, é bom falar disso aqui. A vitória de Jesus, a sua morte de cruz e a sua ressurreição foram conquistadas para todo ser humano. Ele morreu por toda a humanidade, por todas as pessoas, já que o relacionamento do ser humano está quebrado por conta do pecado. Jesus assume a dívida, quita o que nós precisaríamos pagar para Deus. Se haviam ofensas, se haviam dívidas, se havia pecado, Jesus assume, Jesus paga, Jesus coloca na sua conta. E essa vitória ele concede a todos os que nele confiam. Deus quer que todos creiam e cheguem ao pleno conhecimento da sua graça, da sua salvação. Porém, assim como nos relacionamentos humanos, assim nos nossos relacionamentos com as outras pessoas, assim também no nosso relacionamento com Deus pode acontecer que ele se rompa. Pode acontecer, mas não da parte de Deus. Não da parte de Deus, que em toda e qualquer situação está ao lado do seu povo e dá força a ele. O relacionamento se rompe por parte do ser humano, por parte do homem, por parte das pessoas que viram as costas a Deus, não ouvem a sua palavra, ignoram o seu chamado ao arrependimento. Isso faz com que vivam obstinadamente e se tornem o seu próprio Deus, o seu próprio Salvador, já que creem que não precisam de ninguém mais que faça isso por eles. Ao contrário disso, os cristãos se colocam em dependência de Deus, dos seus cuidados. O nosso relacionamento com Deus, o seu relacionamento com Deus, ele é completamente um relacionamento de dependência. Em todas as coisas, em todos os momentos, em todas as situações. Já que sabemos, pela palavra de Deus, que somos falhos, fracos, estragamos tudo diariamente, já que o pecado está em nós e o pecado é o se voltar contra Deus, os cristãos sabem que o pecado traz divisão na sua relação com Deus,
mas são encorajados a reconhecer o seu pecado, a assumir a sua maldade, e então só assim receber o tão precioso e desejado perdão. Perdão que é concedido e oferecido gratuitamente para o seu povo. Só busca o médico quem está enfermo. Só busca a Deus aquele que sabe que necessita da sua graça, do seu cuidado e do seu perdão. Fora isso, para que precisaria de Deus? Que você saiba no seu coração a fraqueza que habita nele, que você saiba o pecado que habita na tua vida, que você tenha ciência de que pelas suas forças você não conquista o amor de Deus, para que então você se renda e a graça de Deus superabunde sobre você, o amor de Deus seja derramado sobre a sua vida. Deus quer ser a nossa força, o nosso refúgio. Deus quer ser o nosso amigo forte, né? Jesus fala dar a vida pelos seus amigos. Deus quer ser o nosso irmão presente. Jesus chama os seus discípulos de irmãos, de mães, familiares. Deus quer ser o Pai amoroso na tua vida, na tua e na minha vida, para um relacionamento que não tem fim, para um relacionamento que Deus quer manter eternamente, um relacionamento que da parte de Deus não pode nos separar dele. E aí eu preciso ler as preciosas palavras que estão registradas no livro de Romanos, para finalizar essa mensagem. Em todas estas coisas, porém, somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou, porque eu estou bem certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Pela mão, pela obra, pelo cuidado, pela palavra de Deus, o relacionamento será eterno. Se coloque em dependência dele. Se curve a ele. Deixa que ele cuide da sua vida. Deixa que ele esteja do teu lado. Mesmo que angústias, tribulações, fome venham a tocar o seu corpo físico, não deixe de recorrer a ele. Não deixe de permitir que ele seja o Deus da tua vida. Amém. Que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guarde os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. Amém. Nesse momento, durante o culto, nós temos o momento das ofertas, quando o povo de Deus traz as suas ofertas a Deus até o altar. Por conta das restrições que estamos vivendo, a diretoria da congregação está disponibilizando o número da conta para que vocês possam fazer a sua oferta dominical, a sua oferta mensal. Convido aqueles que fazem parte de outras congregações cristãs para que ofertem na sua congregação, para que ali a palavra continue sendo semeada. E também aqueles que estão nos visitando de forma remota e que não fazem parte de nenhuma congregação cristã, encorajo, procure uma congregação cristã, procure uma igreja luterana para que você aprenda a respeito da salvação, da graça de Deus e também da oferta. Oferta que faz parte do viver cristão, oferta essa que é uma resposta do amor de Deus pelas bênçãos que Ele nos dá, oferta que é uma ação voluntária do povo de Deus, não por opressão, não por obrigação, mas sim voluntariamente nós retornamos parte daquilo que Deus tem nos dado. Que Deus abençoe a cada um de vocês no seu ofertar. Iremos falar com o nosso Deus e Pai em oração neste momento. Queremos lembrar dos nossos irmãos que estão enfermos, lembramos
do Nelson, lembramos especialmente da Dona Angelita que será internada na segunda-feira. Pedimos a Deus, peço a todos também que incluam a vida dela e a sua saúde nas suas orações, e rogamos a Deus que esteja com a sua mão, com o seu cuidado sobre ela, derramando sobre ela o seu amor, a sua graça e todos os seus benefícios. Vamos falar com Deus e Pai em oração neste momento? Nosso Pai Celestial, Tu és o poder que guarda e protege a cada um de nós. Para Ti, Senhor, rendemos toda a glória, hoje e sempre. Tu mandastes o Teu Filho para ser o Rei do Teu povo, o libertador dos Teus herdeiros. Envia o Teu Espírito Santo com a preciosa pérola do Evangelho ao nosso coração. Que esse tesouro precioso permaneça conosco até o dia que Tu nos chamares para habitar contigo na glória celestial. Amado Pai, agradecemos a Ti pelo Teu cuidado e pela semana que tivemos sob as Tuas bênçãos. Somos gratos por cuidar da nossa família, da nossa casa, da nossa congregação. Agradecemos o retorno dos cultos presenciais, amado Deus. Agradecemos, Senhor, por termos todo o necessário para o nosso viver. Agradecemos pelos que nos acompanham pela internet e rogamos que a Tua palavra e as Tuas bênçãos sejam derramadas sobre todos eles. Deus bendito, ajuda-nos a não colocar nosso coração e confiança nas coisas que Tu nos dás, que permaneçamos firmes e confiantes na Tua promessa, no Teu Evangelho. Dá-nos forças para lutar contra as tentações que querem desviar-nos do Teu caminho. Deus de misericórdia, rogamos em favor da Tua igreja no mundo, pelos cristãos que sofrem perseguição, por aqueles que vivem em países que estão em guerra, que estão sofrendo com a calamidade pública. Preserva-os a integridade física, Senhor, segundo a Tua vontade. Pai de amor, Teus cuidados se estendem em todas as áreas da vida. Tu sempre estás presente em todos os momentos. Lembra-te das pessoas que sofrem por enfermidade física e mental. Sê Tu gracioso para com todos os que passam por um momento de aflição. Usa-nos, Teu povo, nesta missão de levar o Teu consolo, o Teu conforto a essas pessoas. Rogamos neste momento pela saúde e pela vida do Nelson. Incluímos a Dona Angelita, especialmente, em nossas orações por conta da sua internação. Derrama, Senhor, a Tua bênção, o Teu amor e o Teu cuidado, para que eles possam receber força de Ti para enfrentar este momento de adversidade que se apresenta. Senhor dos céus, lembramos dos irmãos que completaram mais um ano de vida. Abençoa-os com saúde, paz, amor e bênçãos materiais. Especialmente fortalece a Tua graça e a Tua salvação no coração de cada um para que tenham a vida eterna. Pai bondoso, hoje teremos, depois de um longo tempo, a instituição e a distribuição da Tua Santa Ceia para os que estão aqui presentes no templo. Conduz a cada um em arrependimento para que recebam este precioso alimento para o perdão, vida e salvação. Louvamos-Te e agradecemos por este momento tão esperado. Preenche-nos com a Tua graça por meio do comer e o beber do Teu corpo e sangue. Muitos nos acompanham remotamente, que possam futuramente participar conosco da comunhão oferecida por Ti. Acende nos corações este desejo e protege-nos na nossa retomada das atividades presenciais. Senhor, intercedemos para que cuide de todos pelos quais pedimos e que nos atenda conforme a Tua vontade. Tudo isso em nome e por ordem de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino,
seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, e o poder, e a glória, para sempre. Amém. Chegamos ao fim de mais um culto, onde a palavra de Deus foi lida, meditada, anunciada. Para aqueles que estão nos assistindo, pastor segue à disposição para visitas extraordinárias dentro da necessidade, ligações, videochamadas, pode entrar em contato com a congregação. Alguns dos grupos de estudo bíblico estão retornando às suas atividades presenciais, também com cuidado, distanciamento. Se há intenção da sua parte de participar de algum grupo, seja aqui em Realengo ou seja em Santíssimo, pode entrar em contato conosco. Há outros grupos de estudo bíblico acontecendo também de forma remota, pelo vídeo, pelo celular. Também fica o convite para aqueles que eventualmente quiserem participar. E me despeço de todos vocês. Para aqueles que são membros da congregação, convite para que venham participar conosco dos cultos presenciais, para que venham louvar conosco ao nosso Deus, participar da ceia do Senhor, mas para isso é necessário que você entre em contato, se inscreva, porque é um número limite, né, de pessoas que podem participar conosco aqui por culto. Deixo a todos a bênção do Senhor, proclamo a bênção sobre cada um de vocês, que a semana de vocês seja abençoada, que Deus esteja ao lado de vocês, mesmo em meio a dificuldades, tribulações, dando força, compartilhando com vocês do seu poder, do seu amor e da sua graça. Receba a benção do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém.